Então, aí, do Facebook, com relação às fotos, né? Muitas vezes, alguém pega uma foto, tira uma foto de uma atividade que foi feita na biblioteca, por exemplo, uma ação cultural feita na biblioteca. E aí tira a foto, mas a foto geralmente sai como? Sai um número lá, né? Que é o número, digamos, a data de hoje, 31 do 3 de 2016, né? Sai esse número. Aí a pessoa vai e posta essa foto lá no Facebook. Às vezes não coloca nenhum comentário a respeito na chamada, porque às vezes a foto é até enviada através mesmo do celular. Mas, assim, isso, somente quem está ali, quando você faz isso, você limita um pouco essa sua postagem. Porque somente o usuário que está online ali naquele momento, ou que vai acessar diretamente a sua página, vai ter acesso a essa foto. Quando você muda, quando você salva a foto e coloca um nome, um título para a foto que represente o acontecimento da foto, facilita com que os usuários possam acessar, né, a foto. Se, por exemplo, ele colocar hashtag ação cultural, aí pronto, ele vai puxar várias coisas sobre ação cultural, inclusive a sua foto, inclusive a sua página no Face, né? Inclusive outros comentários que você fez a respeito. E aí ele já vê aquilo ali, já participa, e já curte, e já pode, inclusive, compartilhar. Então, são essas coisas assim, que são coisas básicas, e que se a gente fizer, já garante uma participação do usuário, né? Faz com que o usuário possa participar. Muitas vezes, o usuário que vai contribuir, que vai engajar, não é necessariamente aquele usuário que você está pensando. Às vezes é um usuário potencial, que não tem nenhum contato direto com a biblioteca, mas que, por ter tido esse contato na web, cria um envolvimento e passa a compartilhar a publicação, fazendo, inclusive, uma ampliação da presença digital dessa unidade, né? Então, uma outra coisa para falar interessante a respeito do Facebook ainda com relação às postagens, teve uma pergunta que a Andrea fez a respeito, né, o que colocar no Face, né? O que a biblioteca pode colocar no Face, como e quando publicar no Face, né? Qual a frequência que a biblioteca precisa, que a unidade de informação precisa ter nas suas postagens, no seu relacionamento com o Facebook, por exemplo. Eu estou chegando... aqui está melhor. Desculpa, gente. Então, o que fazer? Então, o primeiro ponto. É preferível, né, que faça a criação de uma conta individual, um grupo, né, ou página, ao invés de criação de uma fanpage, né? A fanpage era mais estática, né? Quando você cria a página e coloca alguns elementos que deixam ela mais participativa, é interessante. Mas dependendo do tipo de criação de página que você vai fazer, se você não tiver cuidado nos elementos que você pode colocar para disponibilizar, para que o usuário possa participar, você criando a participação do usuário. Então, na hora da implementação da página, é bom você dar uma olhada como você vai fazer essa regulação da parte de segurança, né? Geralmente na parte de segurança. É importante que você deixe, enquanto segurança, a mediação, né, de alguns dos comentários. Se você realmente for monitorar de perto, ou você deixe, se você não for fazer isso, deixe o usuário participar. Porque diferente de outros produtos, o que a gente percebeu nos estudos que fizemos? É que produtos comercializáveis, eles são mais suscetíveis a críticas do que os produtos de informação de uma unidade de informação, né? Então, é melhor você, se você não vai acompanhar diretamente
o monitoramento das postagens, é melhor você deixar aberto. Porque geralmente, se tiver alguma coisa que alguém fizer algum comentário muito esdrúxulo, né, a respeito da unidade, você logo vai ficar sabendo e aí você pode controlar essa situação. Agora, pior que isso é você não deixar o usuário comentar, né, e não, por exemplo, levar 2 semanas ou 15 dias, sei lá, 1 semana para poder acessar a página para ver o que é que está rolando, entendeu? O que é que as pessoas estão comentando, né? Então, é um ponto que é interessante de observar. O segundo ponto o conteúdo é importantíssimo e o usuário é o rei. Veja, esse ponto é importantíssimo. Tem linhas, inclusive, do marketing digital que diz que o conteúdo é o rei. Mas a gente sabe que o conteúdo é altamente importante. Aquilo que a gente coloca, aquilo que a gente faz com que as pessoas coloquem na página, que compartilhem, é super importante. Mas, de fato, o que é importante mesmo é o usuário, né? O conteúdo que você está colocando ali precisa antecipar o que o usuário quer. E nós sabemos que bibliotecário, né, é bom nisso. Porque, afinal de contas, quando você vai fazer quando você vai atender um usuário na biblioteca física, né, que ele chega no íntimo sabendo o que quer, mas sem saber expressar o que ele quer, você interage com ele ali, vai pesquisando, colocando elementos, para poder fazer com que ele coloque dicas e você possa ofertar a ele o melhor material possível. Então, é o mesmo tipo de estrutura que a gente está propondo que seja levado para o marketing digital das unidades de informação, com relação ao conteúdo, né? Então, se você vai colocar um conteúdo, tente averiguar antes o que é que o usuário está desejando para poder tratar, né? O terceiro ponto é a frequência de publicação deve ser constante e não pode depender somente de um bibliotecário. Uma coisa que a gente percebeu é que aquelas bibliotecas que ficam muito tempo sem postagem são aquelas bibliotecas que só tem um bibliotecário responsável para para cuidar dessa presença digital da biblioteca, né? Então, a pesquisa mostrou isso. E isso não é legal, porque faz com que a pessoa pense que aquilo ali está em desuso, que ninguém tem atenção, né, que a instituição não está tendo atenção à mídia. Então, não, assim, o usuário acessa, vê que a última postagem foi há 15 dias, 20 dias atrás, então acha que fica meio desatualizado. Às vezes volta para dar uma chance e depois não volta mais, né? Então, é bom sempre colocar uma coisinha, vai diversificando, coloca uma foto, coloca um vídeo, né? Coloca fotos de itens do acervo, né? Veja um exemplo da Biblioteca de Ubatuba, né, que colocou o material. Então, fotos de uma capacitação, de um minicurso, de uma palestra que foi dada. Então, é sempre muito interessante, né? Aí, com relação às fotos, até agora vocês não me perguntaram nada a respeito dessas fotos. Olha, as fotos são altamente interessantes e ajudam muito no compartilhamento, né, no engajamento dos usuários. Por quê? Porque o usuário se vê nas fotos. Mas aí alguém pode me perguntar, mas aí, Bárbara, aí como é que fica a questão de direito autoral com relação a essas fotos, né? A gente até teve uma discussão, falou a respeito disso pela manhã. Bem, o que é a minha proposta é o seguinte. André está falando aqui que foi Keila e Muriel, né, que fez o questionamento, mas como é que fica principalmente com infanto-juvenil? Peraí, chego lá, né, principalmente com infanto-juvenil. Mas, digamos, a biblioteca faz um evento, né, que pode ser uma palestra, pode ser uma comunicação de um autor que vai fazer uma palestra. Então, vocês podem filmar quem está assistindo, tirar fotos de quem está assistindo, tirar fotos do palestrante, de toda aquela ambientação, né, que foi colocada ali e colocar na rede. Aí o que a gente fala? Antes de fazer isso, é interessante que você chegue
na frente do público, você peça licença ao palestrante, à atividade que estiver acontecendo e diga, olha gente, nós estamos tirando fotos, eu quero saber se estão todos de acordo, porque nós vamos colocar nas nossas redes sociais, estamos seguindo, né, a lei de direito autoral, aí pode citar inclusive um trecho da lei, e a gente quer saber o que é que vocês acham, se pode ser, se tem alguém que tem alguma objeção e tal. Geralmente as pessoas oram, né? Mas pode acontecer um caso ou outro que diga que não, né? Até hoje, em todas as atividades que eu fiz, eu sempre faço isso. Quando eu fui diretora da Biblioteca da Academia de Letras, eu fazia muita ação cultural. Era uma biblioteca pública e a gente fazia sempre encontro com o autor, encontro com o acadêmico, recebia de adultos a crianças e eu sempre perguntava isso, né? Principalmente com os adultos. Com os adultos o procedimento que eu fazia era esse. Então nunca teve problema. Só uma vez, recentemente, que numa atividade assim, que aí eu perguntei e a pessoa disse que não colocasse foto dela, né? Então, ótimo, tudo bem, a gente falou que tudo bem. E aí tirávamos as fotos de forma que essa pessoa que pediu para não saísse na foto, né? Então, e aquelas fotos que por acaso ela saía de perfil, alguma coisa assim, porque não tinha jeito, a gente, antes de publicar no Face, embaçou o perfil para que a pessoa não ficasse visível na foto, né? Então, a mesma coisa a gente pode fazer com o infanto-juvenil. O infanto-juvenil, inclusive, é mais complicado, porque no caso de as crianças geralmente estão com acompanhantes, com responsáveis. E aí você pode falar com os responsáveis a respeito. Mas no caso de infanto-juvenil, geralmente não está acompanhado de responsável, né? E tá ali sozinho, então... e também não tem idade suficiente para poder dizer algo assim, dizer que sim ou que não, né? Então, o que é que nós fazíamos? Nós não perguntávamos nada, tirávamos fotos, né, da atividade e depois fazíamos borrões naquelas fotos que o adolescente saía, né? Que o rosto do adolescente ficava mais em evidência. Então, nós fazíamos um borrão na imagem, ou então tirávamos fotos que ficassem mais distantes, né, que ficasse uma foto panorâmica, pegasse todo mundo e as fisionomias não ficavam nítidas. O que ficava em evidência ali era o que estava acontecendo, né? Então, são esses os recursos, né, que geralmente a gente usa nessa situação. Bem, é bom levar em consideração, né, o nosso quarto ponto é de interesse dos usuários a divulgação de serviços e recursos da unidade de informação, né? Recursos e serviços é algo que sempre vai ter algum compartilhamento, algum comentário. Agora, o que a gente presenciou na pesquisa é que os comentários que têm mais notoriedade, que têm mais compartilhamento, são comentários onde os bibliotecários falam a respeito deles. Mas falar a respeito deles não é pegar e falar, olha, eu comi isso, eu fiz isso, eu sou assim, assado. Não é levar para o lado pessoal. É quando o bibliotecário, por exemplo, coloca uma foto e fala da atividade que ele desenvolve na biblioteca. Aquilo tem bastante, esse tipo de ação tem bastante compartilhamento, né? Apresentar também no blog a estrutura organizacional, depois fazer um compartilhamento disso numa rede social, é bem bacana, né? Chama bastante atenção. Agora, sempre lembrando, uma outra coisa que vale lembrar, palavras-chave. Palavras-chave são super importantes, tanto nas postagens em blogs, como nas postagens no Facebook, no Twitter. Então, tente utilizar palavras-chave, sempre utilizando a hashtag, para que outras pessoas, quando for fazer a busca, possam recuperar aquela postagem que você fez.